Então é o seguinte, como eu falei, o bolo vai ser bastante simples. O nosso objetivo aqui é falar um pouquinho de cada ingrediente, né, a função de cada ingrediente. Então o que acontece? Quando nós estamos preparando um bolo, nós temos alguns ingredientes que são ingredientes-chave, né, como por exemplo, a farinha, que geralmente nós utilizamos a farinha de trigo, certo? E o açúcar, que é responsável por aquele sabor maravilhoso, aquela doçura fantástica que nós adoramos nos bolos, certo? Então, olha só, tem ingredientes aqui, é óbvio, que tem mais de uma função, ok? Então, eu vou mencionar a função principal, as funções principais de cada ingrediente, certo? Então, olha só, como eu falei antes, o Marcos vai depois disponibilizar as quantidades, a receita certinha, né? Mas vamos falar um pouquinho de cada ingrediente que nós utilizamos para preparar um bolo, tá? Ou pelo menos esse bolo aqui que eu tô fazendo hoje. Então eu peguei aqui a farinha de trigo, certo? A farinha de trigo, ela tem uma importância fundamental, por quê? Porque ela molda, digamos assim, a estrutura do bolo, tá? Então é como se fossem os tijolinhos de uma construção. Então o que acontece? A farinha de trigo, claro, ela pode ser substituída por outras farinha de aveia, por exemplo, que tem um pouco menos de glúten, tá? Mas nós utilizamos mais a farinha de trigo, ela tá mais acessível, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A farinha de trigo, ela é composta por algumas proteínas, certo? E essas proteínas unidas, elas vão formando uma cadeia polimérica, ok? Que vai formar a estrutura do meu bolo. Então, vai dar elasticidade também, o que vai ser importante, porque depois, quando eu adicionar o fermento vai produzir bolhas de gás carbônico. Então a massa vai ter que expandir sem se quebrar. Ela tem que expandir fofinha, tá? Então o glúten também é responsável, além da estrutura do bolo, pela elasticidade, tá? Elasticidade da massa, certo? Então, as principais funções da farinha de trigo aqui. Separei também o açúcar. O açúcar, como eu falei antes, ele é responsável pelo sabor, né? Então aquela doçura que nós sentimos ao comer um pedacinho de bolo, mas ele também faz parte da estrutura. Ele também contribui para a estrutura. Então, geralmente, quando nós preparamos um bolo, e nós temos lá uma receita com as proporções, essas proporções são bem estabelecidas, tá? Porque tem toda uma lógica por trás dessas proporções. Então, quando a receita pedir 2 xícaras de açúcar, não tente reduzir para 1 xícara. Isso pode fazer com que você mexa na estrutura básica do teu bolo, tá? Então, se você quiser menos calorias por conta do açúcar, ou porque você não pode, por conta de um problema de saúde, ingerir tanto açúcar, então nós temos que achar algumas substituições, algumas receitas específicas que façam essa substituição, certo? Se não diminuir o açúcar por conta, pode estragar a estruturação do teu bolo, ok? Então também estrutura, sabor, e o açúcar também ajuda na conservação do bolo, certo? Então ele vai fazer com que esse teu bolo dure alguns dias, é um conservante também. E o açúcar também é responsável por absorção de umidade, então ele vai manter também o teu bolo um pouco mais úmido, um pouco mais fofinho, tá? Bom, aí nós temos também os ovos, certo? Bom, os ovos também têm várias funções, só que eu vou citar 2 aqui que são bem importantes, e a primeira mais importante delas.